Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar em nossos estudos aqui em 1 Coríntios, agora no capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, e nós vemos aqui, de certa forma, uma outra guinada temática de Paulo, porque nessa parte em diante ele deixa assim de tratar dos problemas que haviam na igreja de Corinto e começa a dar assim conselhos diversos de coisas assim que os corintianos lá tinham dúvida, e Paulo vai instruindo. Aqui ele deixa um pouco a irritação de lado, né, de certa forma, e passa a ser mais instrutivo, né, passa a ser mais assim mestre, ensinando lá os irmãos sobre a conduta correta em relação a vários temas que são abordados aqui. Então, no versículo 1 a 9, versículo 1, e depois o versículo 7 a 9, pulando lá para o versículo 7 a 9, os temas gerais que Paulo aborda aqui, diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. No entanto, cada um de Deus tem o seu próprio, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Cada um tem o seu próprio dom. Na verdade, aqui ele aconselha o celibato, né? Bom seria que todos vivessem como eu mesmo vivo. Ele está falando disso, na verdade. Tá, nós vamos ver então que parte a parte o que ele está falando aqui. É bom que o homem não toque mulher, essa é a opinião de Paulo, né? Será que é bom que eu não toque mulher mesmo? Eu toco mulher e é muito bom, tá? Mas assim, ele está falando, na verdade, do celibato, que é aquela condição em que uma pessoa fica consagrada totalmente a Deus. A pessoa não se casa e vive só para o Senhor mesmo, só para o Evangelho. Dedica-se ao Evangelho, não está assim dividida, de certa forma, entre os cuidados da casa, do marido ou da esposa, de filhos, e dedique-se inteiramente ao ministério e à obra do Senhor. É isso que ele está recomendando aqui. Ele mesmo vive nessa condição. Paulo vive nessa condição. Ele menciona essa condição como a condição em que ele mesmo vive. É assim que ele aconselha aqui. Então, ele dá esse conselho como pessoa assim, que optou pessoalmente por viver apenas consagrado ao Senhor. Eu vi uma coisa assim, achei curiosa até isso, uma especulação de que Paulo fosse membro do Sinédrio. E nessa especulação, assim, Paulo seria sozinho porque a mulher abandonou ele, cria toda uma história, assim. Na verdade, essa opinião de que Paulo fosse membro do Sinédrio, acredito que é bastante especulativa, porque aqui a liberdade de Paulo em torno do assunto é muito clara. Quando ele aconselha isso, ele não se associa assim, com pessoas que foram abandonadas ou estão separadas por um processo de divórcio. Aqui Paulo vai falar sempre do ideal do casamento. Ele vai falar do celibato como uma opção entre casar e não casar. E quando ele fala, assim, no resto das passagens, a gente não lê todo o texto para não ficar muito longo, a gente vê aos viúvos, né, aos solteiros e viúvos, aconselha que vivam como eu. Então, ele só se associa com pessoas que têm arbítrio sobre o assunto. Então, a ideia de que Paulo tenha sido membro do Sinédrio se baseia numa especulação em relação ao fato dele dar o voto, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele fala que ele dava o seu voto, ele dava voto, ele era mesmo do Sinédrio. Não tem muita relação. Paulo tinha, assim, livre curso no meio dos fariseus, ao qual ele pertencia, era estudante da lei, nunca chegou a ser um sacerdote. Provavelmente ele não seria mesmo Sinédrio, mas teria acesso a essa gente por causa, provavelmente, da sua posição social, talvez. Eu já li uma biografia assim, secular sobre Paulo, e dizia que Caio Augustus Paulus, era o nome latino dele, Caio Augustus Paulus, seria de uma família influente e rica, e talvez por isso ele tivesse a posição de dar voto. Seria mais a influência que a família dele tinha nesse meio, que dava esse acesso a ele, não necessariamente ser membro do Sinédrio. Pessoalmente, não acredito nisso. Mas nós sabemos, por exemplo, pela história posterior, que Lucas, por exemplo, também nunca se casou. O Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos, também permaneceu solteiro, embora isso não seja evidente assim na palavra de Deus mesmo, no livro de Atos ou no próprio Evangelho, mas Lucas também não se casou. E essa questão do celibato também, essa questão das pessoas não se casarem para se dedicar à obra do Senhor, existia mesmo num contexto assim, ainda não do Evangelho propriamente dito, sobre outras formas, sobre outras justificativas. Por exemplo, nós falamos, por exemplo, do ascetismo, que era praticado por alguns grupos assim de religiões de mistério,
religiões não cristãs. O hinduísmo pratica, por exemplo, faquirismo, mas tudo dentro de uma ideia assim de castigar o corpo para que o espírito se ressaltasse. Então, nesse conjunto de pensamento, o sexo seria algo muito associado ao corpo e, portanto, se praticava o celibato para que o espírito fosse liberado. Isso existe no hinduísmo. O Brahmacharya, por exemplo, Mahatma Gandhi praticava isso, a abstinência sexual. Ele era casado, mas praticava a abstinência sexual para que, de certa forma, assim, aquela história, um pensamento parecido com o Tantra Yoga, mas num outro extremo. E o Tantra Yoga queria, por exemplo, converter energia sexual em energia psíquica. O Brahmacharya, de certa forma, poupava a energia sexual para transformar em energia psíquica. Uma mesma ideia em duas pontas diferentes. Uma com atividade sexual e outra com abstinência. Esse tipo de ideia penetrou realmente no cristianismo posterior, nós vamos ver isso logo. Mas havia grupos assim judaicos que praticavam isso, que nem os essênios, por exemplo. Nós vemos na palavra de Deus mencionado lá os escribas, os fariseus, os zelotes, sicários, os zelotes, citados assim direta e indiretamente na palavra de Deus. Mas havia os essênios também, que era um grupo assim que vivia em comunidades separadas, como tipo de mosteiros, um tipo de kibbutz, comunidades separadas que praticavam também o celibato, alguns deles, para se dedicar só à leitura, à meditação e à tradução da Bíblia. Grande parte dos manuscritos que temos hoje em dia, por exemplo, foram achados dessas comunidades essênias lá por volta de 47, que estavam escondidos em jarros dentro de cavernas, lá no Qumran, naquela região próxima ao Mar Morto. Essa comunidade existia também essênia, embora não seja mencionado na palavra de Deus. Esses grupos praticavam o celibato. Haviam homens, não havia mulheres, mas homens, que praticavam o celibato. A igreja primitiva do segundo, terceiro e quarto século praticava largamente o celibato. Esse pensamento assim, de não se casar e se dedicar à obra do Senhor se espalhou bastante, foi assimilado, como eu disse, erroneamente, como uma norma de vida espiritual superior, por causa de não satisfazer a carne, aí a carne muito associado com o sexo. E então essas pessoas, tanto homens quanto mulheres, praticavam isso, mas era mais comum entre os homens. Havia mulheres também que praticavam isso no segundo, terceiro e quarto séculos. Os pais da igreja, em sua maioria, praticavam o celibato. Homens como Jerônimo, João Crisóstomo, os crementes, né? Clemente de Alexandria, Orígenes chegou inclusive a praticar a castração, ele se castrou, uma coisa extrema, né? Antibíblica, mas para que também se dedicasse ao evangelho. E também houve assim, uma certa decadência, né? Eu já falei que a igreja primitiva ela se tornou assim, bastante legalista, a igreja primitiva do segundo e terceiro século, em sua organização, em sua estrutura doutrinária, e houve assim, uma queda moral muito grande também. A igreja deixou de ter aquela essência mais dinâmica, mais espiritual, que começou a se tornar cada vez mais institucionalizada. E algumas pessoas acharam por bem de se afastar da própria igreja mesmo, não assim do evangelho, mas da igreja, e começaram a viver nos desertos, começaram a viver assim em lugares afastados. Então tem lá a figura, por exemplo, de Antão, o Santo Antão, tem uma cidade lá, acho que é Minas, se não me engano, uma cidade chamada Vitória de Santo Antão. Aí tem toda uma história sobre ele narrada por Basílio de Cesareia, não, o que escreveu a história eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia escreveu a vida de Santo Antão, e é uma biografia conhecida. Mas essa pessoa, esse personagem não é considerado um dos pais da igreja porque ele viveu muito afastado de tudo que aconteceu na igreja. Mas ele se afastou assim, da civilização ainda jovem e viveu a vida inteira, morreu com 104 anos, viveu a vida inteira praticando assim, a abstinência de alimentos, abstinência sexual, vivendo afastado. Então isso aconteceu bastante. Na Idade Média já, por exemplo, temos a figura aí de Francisco de Assis, né, Santo Antônio, Santa Clara, vários santos assim, medievais. A maioria dos santos, na verdade, são celibatários. São homens e mulheres assim que viviam em mosteiros. Começaram a ser fundados mosteiros aí, o Bento de Núrcia, Pacômio. Começaram a fundar mosteiros aí no século V e VI. Mas até então, no começo,
Essa era uma opção pessoal. Paulo coloca aqui como opção pessoal. Mas na época de Gregório Magno, lá no século VI, já no comecinho da Idade Média, Gregório I, acho que eu falei Gregório VI, falei Gregório VI, falei errado. Gregório I, Gregório Magno, que era um dos primeiros papas medievais, que começou o seu processo de poderio da igreja, pelo qual a igreja, depois da queda de Roma em 476, a igreja começa, de certa forma, a herdar, né, o poder de Roma e se torna aquela força avassaladora na Idade Média. Isso começou na época de Gregório I. Tá? E mesmo essa história dos papas começa com Leão I, lá no século IV ainda, o poderio do Papa de Roma, no caso. Começa a crescer esse processo. E esse processo do celibato começa a se cristalizar definitivamente a partir de Gregório I, lá no século VI. O Concílio de Nicéia já aconselhava isso, mas não chegou a ser uma norma assim rígida. Mas a partir de Gregório I, o celibato se incluiu como exigência de ministério. E até hoje a Igreja Católica pratica isso. Não se pode, por exemplo, ser padre, não se pode ter autoridade eclesiástica sem que o celibato esteja incluído. Essa é uma norma que o catolicismo adotou e pratica até hoje, mas lá no contexto de Paulo ainda não era isso, e mesmo no começo não era algo assim obrigatório ainda. Mas algumas pessoas, por influência de pensamentos, não do Evangelho, não da Bíblia, mas por influência de pensamentos filosóficos, platônicos, e talvez até hinduístas, até certo ponto, são ideias muito parecidas, começavam a praticar isso e achavam que isso era do Evangelho. Na verdade, o ministério não tem a ver com o celibato, biblicamente não. Tá? Eu sou pastor, está aqui a minha aliança, vivo bem com a minha esposa, graças a Deus, mas é uma coisa que surgiu, né? A Igreja Católica pratica isso até agora, mas no meio evangélico isso é opcional. Tá? Isso é opcional, Paulo coloca como opcional aqui, mas ele também fala, no entanto, cada um tem em Deus o seu próprio dom. Ao mesmo tempo em que ele aconselha o celibato, seria bom que eu não tocasse mulher, né? Eu acho bom tocar mulher, é uma bênção tocar mulher. Mas Paulo dá esse conselho realmente. Mas depois, mais para frente, ele diz que é um dom também. Cada um tem o dom de Deus, um de uma maneira, outro de outra maneira. Então, depois ele assume também que não é para todos. Não é para todos, tá? Ele só apenas aconselha. Jesus mesmo tinha dito lá no Evangelho que há eunucos que outros homens fizeram eunucos, há eunucos assim de nascença, e há eunucos que fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Então, Jesus também falou algo sobre isso antes de Paulo. Mas isso é sempre, na palavra de Deus, é aconselhado, não é norma de ministério rigidamente colocado. Os apóstolos eram casados, com exceção de Lucas e Paulo, e talvez algum outro ali, mas todos eles eram casados, exerciam o ministério assim mesmo. Jesus orou pela sogra de Pedro, tá? Então, Pedro era casado e todos os outros eram casados, tá? Olha aqui, no versículo 3 a 6, ele continua falando, né, sobre esse assunto ainda, mas agora se voltando mais para os casados. Aqui já fala mais para os casados. Diz assim: o marido conceda a sua esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao marido. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por muito consentimento, para vos dedicar à oração, né? E aí Paulo fala, mas depois voltem a se juntar para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, a vida sexual ativa é aconselhada por Paulo. Paulo está falando a casados aqui. Algumas pessoas chegam a dizer, Paulo fala muito corretamente, então é provável que ele fosse casado por causa disso. Não, ele fala bem porque ele está sendo inspirado. Se nós lemos aí conselhos de João Crisóstomo, existem conselhos de João Crisóstomo a casados que falam muito também, inclusive descrevendo a sensibilidade da mulher, o modo como o homem tem que ser delicado com a mulher, tratar a mulher com vasos mais frágeis. João Crisóstomo, que era celibatário, que era um pai da igreja, fala muito bem também. Isso não tem nada a ver, né? Não é que ele tinha que ser casado para saber do que se deve entender como um casado. Não é bem assim. Não vos priveis uns aos outros, um ao outro. Né? O fato é que acontece casos assim, realmente eu não sei porquê, de abstinência sexual que força um cônjuge, força o outro, ou a mulher ao marido, ou a marido à mulher, força uma abstinência que não se quer, força uma abstinência que não é o ideal. A vida sexual tem que ser assim plena, o casal tem que ser aberto completamente em relação a isso, inclusive as suas preferências, a sua vida sexual tem que ser realmente assim, ativa e satisfatória. Tá? Digo isso porque nós ouvimos muitas coisas assim, eminentemente negativas quando se fala de sexo. A maior parte das coisas que nós falamos
falamos mais em termos do que é pecado nesse sentido. E pouco falamos do que é abençoado, do que é bom nesse sentido. E aqui Paulo fala exatamente isso, falando do sentido positivo do sexo e do que deve ser para o casal cristão. Eu me lembro de já ter visto pelo menos uns 2 casos que me chegaram ao conhecimento de mulheres, incrivelmente, mulheres reclamando, meu marido me procura faz 3 meses. E olhando assim, eram casais jovens, não eram casais assim de mais de 50 anos, eram casais assim da faixa dos 30, menos de 40, um pouco mais de 30, menos de 40, nesses casos aí que eu soube. Chegou até a mim esse conhecimento, não como pastor, só ouvi falar, assim, meu Deus, o que acontece? Né? O que acontece para um homem ser tão apático assim? Porque a vontade sexual do homem geralmente é mais forte assim, e de certa forma mais objetiva que a mulher. No caso da mulher, essa vontade é associada ao sentimento, ao agrado, né? Mas no caso do homem, não. Então, o que me admirou, assim, nesses casos que eu ouvi falar, era justamente o homem. O que acontece para um casal não ficar assim, tendo contato por tanto tempo? 3 meses? Meu, 3 meses? Que apatia é essa? Eu penso que, segundo aqui a palavra de Paulo, não se deve privar um ao outro. Se houver um caso de apatia ou desinteresse, tem que ser conversado realmente, tem que se procurar aconselhamento, porque a vida sexual do casal ela tem que ser saudável, tem que ser sadia e tem que ser boa. O casal tem que ter uma boa vida sexual. Pode parecer até estranho por tudo negativo que discutem em relação a isso, mas aqui positivamente não se deve privar um ao outro. Então, o que está acontecendo? É estresse, é apatia, é questão hormonal, de repente a idade, passa de 50 anos, a taxa hormonal diminui, a mulher entra na menopausa, tal, e acontece várias coisas assim, mas isso o casal tem que se consertar entre si. Porque Paulo fala muito claramente aqui, tem que ter uma vida ativa sim, e inclusive ele fala assim, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então assim, uma abstinência sexual assim imposta do marido à esposa ou da esposa ao marido pode levar ao adultério. Isso Paulo falando aqui. O diabo está rondando como leão procurando a quem devorar. Então aqui, olha, aos casados aqui que estão me ouvindo, tá? Tem apatia aí no meio? Está tendo insatisfação? Não está sendo bom? Procure aconselhamento, procure conversar abertamente isso, para não haver nenhuma brecha para o diabo. Tá? A questão de causa e efeito, o que está acontecendo, isso o casal deve conversar de maneira madura e aberta sobre isso. O fato é que isso não pode acontecer, tá? É casado? Tem uma esposa? Então, satisfaça a tua esposa. Tem um marido? É casado? Satisfaça o teu marido. Não vos priveis uns ao outro. Isso é o que Paulo está aconselhando aqui, falando a casados agora, tá? Depois, continuando aqui, ele fala aqui, ó, versículo 7 ao 16, mais conselhos sobre o assunto de casamento, etc. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se algum tem mulher incrédula, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Não se separe. O divórcio é condenado de qualquer maneira. Aqui está falando da estabilidade do matrimônio. Jesus disse, por exemplo, que aquele que se separar da mulher e casar com outro comete adultério, e a mulher que se separar do marido também comete adultério. Então, aqui Paulo está falando da regra geral do casamento, a indissolubilidade do casamento. O fato é que o casamento é para sempre. O casamento não é contrato. Tá? Não está bom, vou me separar. Não está bom, vamos orar, vamos procurar e aconselhar e tudo mais. Não é assim, não. Não é que nem um contrato que você só vigora enquanto o cliente está satisfeito. Casamento não é contrato. Casamento é aliança e deve ser mantido em termos de aliança e não de contrato. É claro, gente, que existem também casos extremos, tá? Mas e se o marido bate na mulher? E se o cara traz sistematicamente, vai causar até uma doença para a mulher? Então, são casos extremos que devem ser tratados pontualmente como casos e casos. Existem casos também extremos que devem ser tratados pontualmente, tá? Não é disso que estou falando. Mas aqui estou falando aqui do princípio geral do casamento. O princípio geral é que não haja divórcio. O princípio geral é esse. Então aqui Paulo está se atendo a isso, ao princípio geral. Então a mulher, mesmo no caso de ser marido ou esposa incrédula, não deve se separar. O que acontece é que às vezes, é muito comum isso,
A pessoa incrédula, a pessoa casa assim, na condição de mundano. Conheço vários casais assim. Se conheceram e se casaram, os dois eram mundanos. E aí um deles se converte, ou a mulher ou o marido se converte. O que acontece aí? Um deles fica incrédulo. Um se converte e o outro não. E aí o que acontece nesse caso aí? A mulher que tem marido incrédulo, ela pode se separar, né? Tem algum versículo bíblico que diga assim, se seu marido de certo preço, corta e joga fora, né? Tem algum versículo que fala isso? Oh, não tem nenhum versículo que fala isso. Tá? Não tem. Então, digamos assim, que o ônus da fidelidade, o ônus de manter o casamento é da parte fiel, no caso, do crente, ou da esposa que é fiel em relação a uma esposa ou um marido que é infiel ou que é descrente. A parte cristã não deve se apartar. Não deve pedir divórcio. Falar, você é mundano, eu sou crente, vamos me separar por causa disso. Não. Na verdade, a parte espiritual, ela ratifica a aliança feita diante do Senhor. Ela não despreza, ela não escamoteia. Ela ratifica e confirma. Aquilo que é aliança perante o Senhor, a parte fiel mantém, porque é uma aliança feita diante do Senhor. Salvo realmente esses casos muito extremos. Mas isso aí é uma questão de aconselhamento, outra coisa. Mas digamos que numa normalidade, por assim dizer, um marido assim que é mundano, mas não é um marido ruim, uma esposa que é mundana, mas não chega a ser também uma pessoa assim que está traindo sistematicamente, está aprontando, está causando um problema maior do que tudo. Não, aí, nesses casos aí, não, numa normalidade. É claro que não é o ideal, até aconselha-se muito assim, é que pessoas que são solteiras, né, os jovens, devem se casar com pessoas assim que são alinhadas espiritualmente. O tal do, né, o jugo desigual, né? Acredito que aquela passagem do jugo desigual não está falando exatamente disso, mas se alcança isso também. Não se colocar num jugo desigual. É por isso que nós temos que ensinar nossos jovens, nossos filhos. Eu tenho uma filha, e quem tem filhos jovens deve ensinar os seus jovens assim a procurar umas pessoas que têm comunhão com o Senhor, casar com pessoas que são alinhadas espiritualmente, para que não haja esse problema depois, não haja esse desalinho. Né? Mesmo o marido sendo bom, mesmo a esposa sendo boa, assim, apesar de não serem cristãos, mas há, de certa forma, um nível de desalinho, há, de certa forma, assim, uma referência que não é plena em relação àquela pessoa que não é crente. Tá? E no caso, a esposa ou o marido crente, ele não tem autorização do Senhor para se separar. Eu vou me separar porque não. Inclusive, assim, eu diria até assim, ampliando isso, que as normas gerais de convívio espiritual devem ser mantidas em todos os seus termos. Eu falo isso porque, às vezes, as pessoas, assim, não se separam formalmente, mas se separam em termos de perspectivas. A mulher ou o marido tende a se separar de sua esposa não crente, ou do seu cônjuge não crente, de uma maneira sutil, de uma maneira assim, como é que eu vou dizer? De uma maneira não verbal e não colocada. Ela vai assim se despregando cada vez mais dos horizontes do marido, enquanto que a norma espiritual deve ser de alcance. A mulher deve estar próxima ou o suficiente do seu marido a ponto de alcançá-lo pelo Evangelho, a ponto de tocá-lo com o Evangelho. Então, também, quando se fala aqui de separar, está falando de separar em todos os sentidos. Não pode se separar no sentido formal e não pode separar no sentido dos horizontes da vida. Porque eu conheço sinceramente casais em que a esposa faz a comida para o marido, Eu falo mais esposa porque é mais comum, eu vejo muito mais comum assim, uma mulher crente e um marido descrente do que o contrário. Conheço poucos casos em que o marido é crente e a mulher não. A maior parte dos casos que eu conheço são das esposas. Mas o que eu estou falando em relação às mulheres serve também para os maridos que têm cônjuge não crente nesse sentido. Que é essa questão dessa separação não formal, que é uma separação assim, de horizontes. As pessoas começam a viver muito à parte, tendo uma vida demasiadamente à parte. Eu acredito assim que a pessoa que tem um cônjuge descrente, deve sempre estar orando por ele e manter próximo o suficiente para que a parte do evangelho que ela tem alcance a outra parte. Seja algo assim que toque a outra parte. Paulo fala, por exemplo, que a mulher incrédula pode alcançar o marido por meio do seu procedimento, por meio do seu bom exemplo, mas a mulher tem que estar próxima o suficiente do marido para que haja esse toque. Então, as coisas assim da vida conjugal não devem ser coisas assim
colocadas apenas como uma rotina formal, porque muitas vezes acontece isso. A mulher cozinha, trata bem do marido, mas aquilo já vira um ritual diário. Já não há muitas vezes comunicação de afeto nessas ações. O marido incrédulo não é tocado carinhosamente pela esposa pelo modo como ela o abençoa, pelo modo como ela o toca naquelas coisas pequenas do dia a dia. Então isso tem que ser muito, muito bem observado. A mulher deve ser próxima o suficiente do marido, a ponto de que suas ações sejam amorosas e o toque para o evangelho. A não ser em casos realmente muito extremos. A questão, por exemplo, da posição espiritual, eu sempre vou ressaltar isso. Nós temos uma posição espiritual que nos coloca em relação a todas as coisas dessa vida. E na questão conjugal também. É isso que Paulo está dizendo, essa tutela espiritual do crente com relação à pessoa crente, casado com uma pessoa que permanece não crente. Existe também essa tutela espiritual. A posição espiritual pelo qual a mulher abençoa espiritualmente o marido e filhos, porque ela é crente. Ou o marido pode, eventualmente, abençoar sua esposa e seus filhos, porque ele é crente. Então, há uma via pela qual a graça de Deus chega ao lar por meio da pessoa crente. O próprio Senhor, quando mandou os discípulos pregarem nas casas, né, ele diz assim, quando vocês chegarem numa casa, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E se houver de algum filho da paz, a vossa paz permanecerá nessa casa. Se não houver, a vossa paz retornará a vós. Então, existe alguma comunicação misteriosa da graça de Deus por meio do Filho de Deus, onde quer que ele esteja. Claro que a gente não temos, assim, pessoalmente, não tenho revelação plena sobre isso, mas eu entendo claramente por várias passagens bíblicas que existe comunicação da graça do crente em relação ao não crente em todas as esferas. Acredito realmente nisso. E aqui no caso da conjugação que é envolvido no casamento, muito mais, porque o crente, de certa forma, ele está aliançado mesmo, ele está preso a uma aliança de matrimônio com uma pessoa não crente. E aí o que o Senhor faz? Olha, a minha graça agora não vai entrar aí porque tem uma parte não crente. Não. Eu diria que a norma soberana da graça de Deus ainda está sobre o casamento, apesar disso. E é por isso que Paulo fala, de outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém são santos. Por quê? Por via da comunicação da graça espiritual daquele que está no Senhor, seja o marido, seja a esposa. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião e uma irmã perguntou assim, olha, Camila, a gente conhece pela palavra de Deus que o marido, ele é o sacerdote do lar, eu acredito nisso, ele é o cabeça da casa, biblicamente ele é o cabeça. Mas o que acontece no meu caso? Porque eu sou crente, meu marido não é. E foi um tipo de saia justa, porque o marido estava ali do lado, ele estava assistindo reuniões, ele não era crente, mas ele estava ali, gostava de ouvir a palavra de Deus, apesar de não se converter. Um Herodes, né? Ouvia a palavra de Deus, mas não se convertia. Depois ele se converteu um pouco antes de falecer, ele veio a falecer depois, mas aceitou o evangelho antes, graças a Deus. Né? Ganhamos a batalha pela alma do Manuel, né? E aí ela perguntou isso para mim, aí falou, agora na frente do marido vou ter que falar isso. Eu disse, olha, irmã, espiritualmente, o cabeça dessa casa é você. Era para ser o teu marido, mas o teu marido não é crente. Então, espiritualmente, assim, a norma espiritual entra por você. Então, digamos assim, no espírito, você é a cabeça interina aqui, porque o teu marido não é crente. Mas se ele se converter, é ele, na verdade. A ordem é essa. Tá? Então, a pessoa que é filho de Deus, em relação à sua casa, em relação à sua família, inclusive, essa posição deve ser entendida isso como uma posição em relação à família. Eu sempre acreditei e acredito no primado de José. Leia lá a história de José no Testamento. Deveríamos todos ser Josés para nossas famílias, em relação a quem não é crente, em relação a problemas. Temos pessoas que trazem a conciliação e a paz em nosso meio, redentores, de certa forma, de nossa família, ou instrumentos da graça de Deus em todas as formas para nossas famílias. Acredito nessa posição espiritual do crente em relação à família, em relação a pessoas que não são crentes, e mesmo em relação ao próprio cônjuge, porque na ordem natural é de fato o marido o cabeça para todas as coisas. Mas no caso do marido não ser crente, é a mulher, no caso, que tem essa responsabilidade espiritual enquanto o marido não se converte. É assim que, pessoalmente, eu entendo sobre isso. Tá? Isso, obviamente, mantendo a aliança e não se apartando da aliança que tem no Senhor em relação àquela pessoa com que ela está casada. Tá? Depois, continuando aqui, no versículo 25 a 40, né, mais no final diz assim, com respeito às virgens, não tem mandamento do Senhor,
Porém, dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor, a misericórdia e fiel. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, mas o casado cuida das coisas do mundo. Resumindo aqui, eu não tenho mandamento do Senhor, mas eu dou minha opinião. Né? Só que aqui ele fala uma coisa interessante, porque dá muito a entender assim, quem casa sua filha faz bem, quem não casa faz melhor. Está falando de quem aqui? Na verdade está falando do pai, né? Que na norma social da época o pai casava os filhos, os pais casavam os filhos. Já mencionei aqui uma vez que eu falei isso para minha filha, filha, se a gente vivesse lá no tempo dos apóstolos, eu ia casar você. Ah, pai, meu Deus! Realmente eu concordo que está melhor. Eu estou casado hoje em dia, não foi meu pai que escolheu minha esposa, né? Não foi meu pai, o Senhor me deu uma esposa, biblicamente. É assim que se coloca. O Senhor é que escolhe o bom marido e a boa esposa. Se nós formos fiéis realmente a isso, a esse princípio, o Senhor nos direciona, né, para a união que vai nos abençoar realmente. Estou aqui com quase bodas de prata de uma união abençoada, e não foi meu pai. Né? Então aqui, na verdade, está preso a uma circunstância, a palavra de Paulo aqui. Quem casa sua virgem faz bem. Sua virgem, né? Sua filha virgem faz bem. Quem não casa faz melhor ainda. Né? Aparentemente, um tipo de celibato imposto. É curioso até isso, né? Se nós formos ver em termos de costume, né? Até curioso isso aqui. Mas ele dá essa opinião por causa da questão do celibato. Paulo aconselha muito o celibato. Hoje em dia, o namoro, assim, ou com quem você vai se casar, é você que decide, é você que vai, que vai a caça. Né? Melhor caçado que viver abrasado, como algumas pessoas dizem assim, meio jocosamente. Mas não, tem que orar e esperar no Senhor, que é melhor, tá? Sobre essa questão. Mas é uma norma bem circunstancial, né? Porque não é mais o pai, os pais que casam os filhos. Tá? Então, isso aqui é meio que datado, né? Essa exortação acaba ficando meio que datada. Mas Paulo continua de novo, voltando naquela insistência dele, né? Aconselhando o celibato, e ele diz assim, que quem não é casado cuida das coisas do Senhor. De fato, se nós vemos as cartas de Paulo, as andanças de Paulo, como é que você poderia imaginar uma pessoa fazendo tudo que Paulo fala sendo casado? E ele trabalhou muito mais do que os apóstolos, que ele tinha essa liberdade. De fato é isso, é uma bênção realmente a pessoa que tem esse chamado, que tem esse dom, né? Que paga o preço, que Paulo fala, assim, né? Se não posso dominar, melhor casado que viver abrasado. Então ele fala, essa pessoa faz um voto, depois não dá conta, né? Depois vive aí um sufoco, né? Por causa da vontade sexual, no caso que não é satisfeita, realmente é uma abstinência sexual, realmente, é melhor casar. É melhor que Paulo aconselha isso. E acredita assim que muitos escândalos que acontecem aí, por exemplo, assim, infelizmente, às vezes, envolvendo aí padres, assim, não aconteceria se não houvesse essa norma rígida, assim, de tem que ser celibatário para poder ser padre. Isso é uma norma que realmente não é do evangelho. Com todo o respeito que a gente tem, obviamente, são pessoas assim do ministério, são pessoas dedicadas, é uma bênção uma pessoa dedicada, mas uma norma mais rígida sobre isso realmente é complicado, traz problemas. Então, Paulo sempre coloca isso. Ele aconselha e fala, e o casado só cuida da coisa do Senhor, não está preso a nada, vai para onde for, acontece o que acontecer, né? Mas ainda assim é uma norma muito específica, porque a pessoa casada, como Paulo fala, ele chama de coisas do mundo, né? O casado cuida da coisa do mundo, e como agradar a esposa? Realmente, o casado está preso às normas da convivência conjugal. Eu não diria coisa do mundo que não posso falar aqui, mas eu diria assim que a norma do casamento é que o marido cuide bem da sua esposa. E aqui, no caso, não pode haver conflito. Sinceramente, nesse ponto aqui, eu acredito que a norma do casamento, para quem se casou, a norma da convivência conjugal é superior à norma do próprio ministério. Pessoalmente, eu acredito assim. O que Deus instituiu primeiro? Deus criou homem e mulher, né? Ele não criou pastor e missionário. Criou homem e mulher. Então, numa ordem de precedência. Primeiro eu sou homem, sou pai, sou marido. Depois eu sou pastor. Então, essa aliança que eu tenho com a minha esposa e tudo que se deriva dela tem procedência até sobre o ministério. É assim que eu acredito. Por quê? Porque Deus instituiu primeiro o casamento. O ministério vem depois. O ministério é um chamado. Ah, mas e se houver conflito? Tá bom.
A pessoa tem que ver com quem se casa. Esse é o ponto, irmãos. A questão é, com quem você vai se casar? Você tem um chamado ministerial? A pessoa com quem você vai se casar também tem chamado? A pessoa com quem você vai se casar tem o mesmo nível de entendimento? Eu conheci a minha esposa no seminário, que era o melhor lugar para se conhecer alguém, digamos assim, lidando com o ministério, é no seminário. Então está tudo bem por causa disso, né? Então essas coisas têm que ser vistas, porque, por exemplo, assim, um caso extremo, assim, você está de conflito entre ministério e casamento. Um princípio que é do evangelho, que é o ministério, em relação a outro princípio também é do evangelho, que são as normas do casamento. William Carey. William Carey foi um pioneiro de missionário para o interior da Índia. Missionário na Índia. Acho que até mencionei William Carey sobre a China, mas não é a China, não. É a Índia, na verdade. A China foi o Hudson Taylor, né? Hudson Taylor. Agora, havia divergência assim, entre ele e a mulher dele em relação a isso. A mulher dele não aceitava, tinha muitos problemas. A mulher dele acabou enlouquecendo, depois faleceu. Aí ele casou de novo. Aí sim, essa mulher apoiava ele e tal. É uma segunda tentativa. Mas essa a primeira mulher dele pirou, literalmente, assim, surtou, assim, por causa da circunstância assim, de extrema pobreza, de abstinência, de muita penúria, né, financeira. Ela sofria muito com isso, a primeira mulher dele, a Dorothy, sofria muito com isso, não concordava, discutia muito, e ele falou, vou obedecer meu chamado e você corre atrás, o que não é uma coisa ideal. Eu não diria que nesse particular, William Carey é um exemplo para nós. Pessoalmente, acredito que não. Alguns missionários aí mais extremados podem dizer que sim. Não, mas ele cumpriu o chamado. Mas o primeiro chamado é ser pai. O primeiro chamado é ser marido. Depois você é pastor, depois você é missionário. Eu entendo as coisas assim, sinceramente. Eu entendo as coisas assim. Quando a palavra de Deus diz, por exemplo, que nós, maridos, devemos tratar nossas esposas como Cristo trata a igreja, o próprio Paulo fala isso depois. Aquilo aconselha muito o celibato, né? Mas depois ele fala assim, que o marido deve tratar a esposa assim como Cristo cuida da igreja. O próprio Paulo fala isso depois. Então essa norma aí de trato com a mulher é uma norma que se sobrepõe a todas as outras normas. O que eu sou como pai, o que eu sou como marido, me define mais como homem de Deus do que o que eu sou como pastor mesmo. Porque às vezes as pessoas, eu já ouvi infelizmente em igrejas coisas assim, meu pai na igreja é o diácono, em casa é o diabo. Eu já ouvi coisas desse tipo. Isso realmente não convém. É melhor, então, que se abandone o ministério, porque quando acontecem conflitos em que homens de Deus estão com situações difíceis em relação ao ministério, o que eles abandonam? Eles abandonam o casamento e continuam como pastor? Não. Eles pedem licença do ministério. Eu estou com problemas conjugais e vou me afastar para resolver meus problemas conjugais. Porque a ordem de precedência é essa. Quem é casado cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Essa é a norma bíblica para o homem casado, que se sobrepõe a todas as outras normas. Questão de prioridade. Eu me lembro que no encontro de casal, participei de vários encontros de casais e ouvi uma coisa assim muito preciosa, algumas coisas muito preciosas sobre casamento eu ouvi em encontro de casais. Ouvi isso, foi direto no meu coração essa palavra. O primeiro objetivo do homem casado deve ser o de fazer a sua esposa feliz. A primeira coisa, homens casados que estamos escutando aí, a primeira coisa que você deve procurar é fazer a sua esposa feliz. Deve ser o seu primeiro, maior e mais completo objetivo de vida como cristão e como filho de Deus. Fazer a sua esposa feliz. Você é casado? Você tem uma esposa? Sua primeira obrigação é de fazer a sua esposa feliz. Como agradar a esposa? Como fazer feliz a esposa? E a norma é a norma do Senhor Jesus. Você é feliz com Jesus? Jesus te faz feliz? Você deve isso à tua esposa também, porque essa é a referência. A referência espiritual é de Cristo e a igreja, pelo qual nós podemos exercer nossa posição de marido. Estou falando mais para o marido, porque Paulo está falando do marido aqui. Então é para o marido que estou falando aqui agora. Né? Nossa posição de cabeça, né? Que na verdade é a posição de servo. Nós temos que entender isso também, já falei isso outra vez. Tá? E o que nós somos para nossos esposos como maridos é muito mais uma função do que uma posição, diria assim. É uma posição, sim, nós somos o cabeça das nossas casas, é verdade. Nossas esposas devem respeito, sim, mas dentro dessa norma abençoada. Leiam lá Provérbios 31, depois que fala, mulher virtuosa, quem encontrará? Isso, continua lendo.
porque ali estão as normas gerais do que deve ser a vida no lar, havendo respeito mútuo, havendo graça, porque aí as nossas famílias serão uma pequena igreja realmente, seremos verdadeiramente sacerdotes do lar. Teremos um lar feliz e o nosso testemunho será pleno, como igreja e como maridos. Amém? Isso nós devemos às nossas esposas no Senhor. Escolhemos o casamento, então devemos realmente viver nessa norma abençoada para que sejamos sal e luz. Nossas casas sejam realmente pequenas igrejas e fiquem firmes e permanentes perante o Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos.